Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel da Paróquia de Santa Bárbara. Hoje é dia 23 de maio, domingo, festa de Pentecostes. Comemoramos e recordamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos com Maria no cenáculo em Jerusalém. E celebramos também a vinda do Espírito Santo sobre a Igreja, sobre cada um de nós em particular, para que possamos cumprir a nossa missão de evangelizar. O evangelho que nós meditaremos hoje é de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. O evangelista registra que, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou. Vários detalhes são importantes no início do Evangelho. Primeiro, ao dizer ao anoitecer daquele dia. O anoitecer representa a escuridão, as trevas, representa o pecado, toda a história de maldades, de desmandos, de corrupção, de ódio. E durante aquela noite era o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, dia do Senhor, dia de celebrarmos com a nossa família a Eucaristia, de celebrarmos a palavra, de celebrarmos nossa fé. Estando fechadas as portas estavam fechadas pelo medo, as portas estavam fechadas pela indiferença, e muitas portas hoje permanecem fechadas por causa da falta de fé, de confiança, pelo egoísmo, pela indiferença, pela maldade. E no meio de tudo isso, no meio da escuridão, das portas fechadas, do medo dos discípulos, Jesus entrou e disse: A paz esteja convosco. Com somente uma palavra, Jesus transforma, ilumina aquela noite, arranca do coração dos discípulos o medo e traz a paz tão sonhada para cada um de nós. E então, Jesus diz: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Os discípulos sentem grande alegria. Quem está com Cristo, embora passe por provações, saudades, dificuldades, sempre tem um pouco de alegria no coração, porque sabe que nossa vida é conduzida pelo Senhor, sabe que nossa vida pertence ao Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. A referência de Jesus sempre é o Pai. Em outra passagem, ele disse: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Como o Pai me enviou. E como o Pai enviou o Filho? Com amor. O Pai enviou seu Filho ao mundo cheio de necessidades, de carências, de tribulações. E Jesus veio trazer a paz e a esperança. Também nós, discípulos de Cristo, de ontem e de hoje, devemos levar a paz, a esperança, a alegria. E depois de ter dito isto, Jesus soprou sobre eles o sopro de Deus, o sopro da vida. Nós nos recordamos que na criação Deus soprou nas narinas, no barro, e do barro Deus fez o homem. É o sopro que gera a vida. O vento, que é a comparação do Espírito Santo, o vento que nós sentimos em nosso rosto, mas nós não vemos, o vento que não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Então o Espírito Santo é comparado com um sopro que gera a vida, o sopro que tem a sua força, invisível. Sentimos sua ação sem o vermos e sem sabermos sua origem. Assim, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Jesus entrega à igreja a missão de ser
testemunha, de ser ponte para ligar os homens a Cristo, fazer uma ponte entre a terra e o céu. Quem está com a igreja está com Cristo. Quem não está com a igreja não está com Cristo, porque não existe Jesus sem a igreja, não existe Jesus sem a comunidade, não existe Jesus sem a cruz, sem os sofrimentos, sem a renúncia de nossa própria vida, de nosso mundo egoísta, para vivermos o projeto de Deus em nossa vida. E então, Jesus comunica aos apóstolos e a toda a igreja esse grande dom de oferecer o perdão, de oferecer a esperança e a paz. Que o Divino Espírito Santo ilumine você, ilumine suas decisões, sua família, que você possa invocá-lo ao longo deste dia e sentir sua presença suave, mansa, transformadora, que lava nosso pecado, purifica a nossa vida e nos convida a vivermos em comunidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.